pode salvar minhas memórias, né? Mas não pode me salvar, né? E eu já tô pra bater as botas, entendeu? Mas que salvou minhas memórias, salvou sim, porque todos esses rostos eu tô reconhecendo. Mumuzinho é o rosto da mãe de uma amiga minha. E ele era de pele preta, ela, né? Que ela tem esse rosto porque esse rosto é da mãe dela, né? Então ela ficou parecida com a mãe dela. E o nome dela é Dona Vera. E coincide com essa música aí, Vera Gata. Vera era o nome da mãe de Moseane, que tinha exatamente esse rosto de Mumuzinho. E ela se chamava Dona Vera. E esse de Maria Bethânia é o rosto da minha avó. E ela tinha o cabelo bem cheio, cacheado, e que se chamava Teresa, Maria Teresa. Então, Maria Bethânia seria minha avó, que se chama Maria Teresa. Se chamava, porque ela faleceu, né? E Mumuzinho é a mãe de uma amiga minha, de amizade longa, mais de 15 anos de amizade, que se chama Dona Vera. E que ela era negra, mas ela tinha esse rosto. É mais ou menos o perfil do tipo de gente que mora aqui em Recife, esse rosto de Mumuzinho. E quem lembra E o nome da minha amiga é Moseane, né? E é negra também, a mãe dela era negra e foi de quem ela puxou esse rosto aí. Então, não tem polêmica, entendeu? Os rostos são identificáveis. São pessoas que moram aqui em Recife ou que vieram morar de outros estados aqui em Recife. Como, por exemplo, esse vocalista dessa banda Coldplay lembra duas pessoas que também é daqui de Recife. Só que um deles parece que veio de fora, veio de outro estado morar aqui em Recife. Que lembra esse rosto aí, lá do Sudeste, né? Do mesmo jeito que minha mãe veio do Sudeste morar aqui, e é quem lembra Maria Bethânia, e o nome Terezinha é o nome da minha avó, da mãe dela, né? Que era de Minas Gerais. Do mesmo jeito, esse rosto aí, que também só que ele é loiro, né? E tem olhos azuis, e tem cabelo ondulado, parece que veio do Sudeste morar aqui em Recife. Que foi um professor meu de geografia. Então, essas memórias são minhas, entendeu? Então, a pessoa pode salvar minhas memórias. Agora, me salvar, eu não sei. Se eu vou parar dentro de um computador. Mas eu sinto que minha alma tá indo pra algum lugar. Agora, pra onde vai, eu não sei, entendeu? Não sei. Eu tô nas últimas, entendeu? Se é de lá do mundo dos mortos que as pessoas que me conheceram estão se despedindo de mim, é uma boa forma de me despedir dessas pessoas. Na verdade, eu não sei quem é que tá usando esses perfis, né? Se é de boa fé que a pessoa tá usando esses perfis aí de rosto de pessoa daqui de Recife. Mas me traz uma paz quando eu olho pra esses rostos aí, porque são rostos de pessoas que eu conheci, entendeu? Que eu posso dizer, eu conheci essa pessoa, ela é de Recife, e era uma pessoa de bem, entendeu? Mumuzinho é Dona Vera, que é uma mulher, Mumuzinho é uma senhora. Veja só, viu? Mumuzinho é uma senhora, que é mãe da minha amiga, que também tem esse mesmo rosto, mas é mulher, não é homem, entendeu? E a filha dela, que é minha amiga, amizade longa de 15 anos, ela também tem esse rosto identificável. Agora, Maria Bethânia, a voz é identificável também, que é a voz da minha mãe, que tem a voz mais grave assim. E o rosto é da minha mãe, que puxou da minha avó, né? Caetano Veloso lembra um tio meu, só que meu tio, que também lembra Superman, né? Só que meu tio tem cabelo liso, não tem cabelo cacheado. Então eu não sei quem tá no controle disso, se a pessoa tá salvando minha memória, ou se ela só acessa a minha memória, pega coisas pra ficar me trollando, me sacando, não sei, entendeu? Esse aí esses rapazes aí do clipe, o pinto do meu pai, eu também tô reconhecendo, entendeu? O pinto do meu pai fugiu com a galinha da vizinha. Eu não sei se é só trollagem, isso é uma música usada pra trollar o povo, brincar, fazer alguma coisa, alguém que tem acesso à minha memória, né? O pinto do meu pai pode ter fugido com a galinha da vizinha, eu não vejo problema nenhum com isso. Mesmo assim eu nasci, né? Mesmo assim eu nasci, porque se ele tivesse fugido com a galinha da vizinha, de todo jeito, antes disso eu já teria nascido, né? Pra eu poder sequer saber dessa informação, que ele fugiu com a galinha da vizinha, pra eu ter a ideia de criar essa música, mas eu já tinha nascido pra poder criar essa música, né? Não sei não se seria uma ideia minha lá do outro mundo não, mas se caso fosse, eu já teria que estar viva pra poder criar essa música. Entendeu? Então a pessoa vai criar essa música pra outra pessoa que ainda não nasceu, não. Ela vai criar a música pra ela mesma, porque o pinto do pai dela criou ela, entendeu? Mas eu não tive nada disso, mas eu nasci, entendeu? Eu não tive essa anunciação do meu nascimento, mas eu nasci. E se é pra que uma criança nasça, seja preciso primeiro ser anunciado que uma criança vai nascer pra depois ela nascer, eu não sei, entendeu? É coisa pessoal entre os casais, isso aí, entendeu? Mas eu gostei sim desses clipes aí, eu sinto bem escutando, me divirto. Essa aí A Moment of Peace. The Moment of Peace é porque lembra as duas, né? Maria Bethânia é um mix de rostos. Tem vários mix que você pode misturar com o rosto da minha mãe, que lembra a minha avó, mas que vai lembrar sempre outra pessoa se você associar dois rostos numa coisa só, isso usando a edição. Que separando esses rostos, volta pro rosto original dessa aí de The Moment of Peace. Era uma pirralha, uma menina que eu era vizinha minha que eu tinha. E que era irmã mais nova de um colega meu também, que brincava era vizinha e brincava com a gente, comigo e com a minha irmã. The Moment of Peace pra mim é porque ela cresceu, ela já é uma adulta, né? Ela era irmã mais nova de um colega que eu tinha que era da mesma idade que eu. E que ela, como adulta, ela pode aparecer nesse clipe aí, né? The Moment of Peace, ela pode aparecer já adulta, fazendo parte desse teatro aí, como vampira. Mas era a irmã mais nova de um colega meu que brincava comigo, então isso é memória minhas, entendeu? A alma, a quem pertence essa alma, eu não sei, entendeu? A pessoa salvou, a pessoa viajou por Recife, como se Recife fosse um museu. Em que todas as pessoas que eu conheci virou, como é que eu posso dizer, meu Deus? Figurantes numa peça teatral sobre Recife.
é verdade que Recife parece um museu, entendeu? Agora eu dizer que essas pessoas moraram na minha época aqui em Recife são figurantes de um cenário, isso eu já não posso dizer, entendeu? Essa aí, que virou vampira, era uma pirralha, uma menina mais... irmã mais nova de um colega que brincava comigo e com a minha irmã na vizinhança, vizinho meu. E aí a pessoa vai catando os personagens da minha memória, ela acessa a minha memória e vai puxando os nomes dos cidadãos pra participar disso aí. Mas isso aí é Recife, que é um museu. Eu acho que Recife é uma cidade, entendeu? Recife não pode ser um museu. Mas se por acaso o Recife fosse um cenário e só eu existo aqui nesse lugar, eu não sei o que falar sobre isso, entendeu? Eu sei que eu tô em paz. Eu tô em paz porque eu tô doente, eu tô indo embora, eu tô nas últimas mesmo. Mas eu vou morrer em paz. Eu gostei de ter vindo com a minha mãe morar aqui, com meu pai, com a família do meu pai. É o único lugar que eu conheço, porque eu nunca voltei no Rio de Janeiro. E esse clima, meu Deus, essas músicas, essa atmosfera, né, dessas músicas. Maria Bethânia, Chico Buarque também, tem aquela de Chico Buarque, que lembra muito ali a Conde da Boa Vista. Na época que eu ia pra essa casa da minha amiga que lembra Mumuzinho, Mumuzinho é que lembra ela, porque esse rosto é de uma mulher. Entendeu? Que se chama Dona Vera. E como a filha dela puxou o rosto dela, são negras, né? É uma família negra. Ela puxou o rosto da mãe dela, entendeu? Então, Mumuzinho, que é uma mulher, é uma amiga minha, eu ia muito pra Conde da Boa Vista e a gente almoçava juntos. E essa música de Chico Buarque me lembra isso. Aquela música em que ele fala, os bêbados do centro da cidade, cálice. Então ele fala, cálice, só resta o diálogo louco dos bêbados do centro da cidade. Que, teoricamente, né, seria eu e Mumuzinho, só que Mumuzinho é uma mulher, não é um homem. E eu confesso, assim, por mim, não pela minha amiga, porque eu não sei se ela tá representando, né, que ela tomava também, bebia bebida alcoólica, e ela morava de um lado de um bar. A família dela morava de um lado de um boteco, do lado de um boteco no centro da cidade aqui de Recife. E quando ela ia sair da casa dela pra entrar lá, nesse boteco, que era muito bom, a comida muito boa, ela não comia carne de porco e não bebia muito, mas às vezes ela bebia, assim, algumas vezes a gente chegou a beber, e ela é uma pessoa, eu não sei se Mumuzinho representa ela, mas o rosto é reconhecível, é identificável, é impressão facial de cidadão da cidade de Recife. E é identificável, e tem histórias pra contar, muitas histórias pra contar, mas não é dramático, entendeu? São histórias bem leves, porque Recife é uma cidade bem leve, Recife é uma cidade bem razoável pra se morar. E você pode fazer amigos aqui, entendeu? Eu fiz amigos aqui, eu não tive muitos amigos na minha vida, mas eu fiz amigos aqui, entendeu? E eu reconheceria eles aí nesse... Então eu não me sinto assim tão presa, eu posso ser uma prisioneira, talvez as pessoas que me vejam como prisioneira sintam até pena de mim, mas eu não sinto pena de mim porque eu tive uma vida razoável, entendeu? Na medida do possível, eu fui feliz, eu tentei viver da melhor forma. E eu tento proteger, ajudar a proteger o lugar que eu moro, se eu pudesse. E como eu falei antes, né, que esse jogo aí, aquele também é Sibérica e... Esse aí é... Não, Sibérica e Green Soul. Essa música, Trouble, eu gostei muito dessa música. Mas eu discordo que se a pessoa tentar me convencer de que o chip dela é o meu chip, de que a consciência dela tá alojada na minha mente, e que por causa disso, se ela disser que eu tenho que fazer parte de uma gangue e sair na rua atirando em pessoas, eu discordaria da música, porque o que essa música fala não é isso. Inspira coragem, entendeu? Mas a pessoa pega uma arma e sai matando pessoas porque alguém convenceu de que a sua consciência é a consciência dela, eu já não concordo. Então isso a pessoa me fez perguntar sobre isso, ela afirma coisas, entendeu? Mas ela não afirma pra que eu acredite, ou só pra criticar, ou só pra desafiar a minha fé, porque eu não acredito. Eu acredito na automação dos sistemas, né? Mas a mente do ser humano não. O chip, a consciência que tá no chip, o meu chip é genético, né? Genético é... Chip genético, porque eu sou um ser biológico ainda. Vem dos animais. E aí, quando você sente a frequência da comunicação de outros seres vivos, você consegue identificar se é vivo ou se não é, de acordo com os padrões da comunicação deles, entendeu? Como esse aí, Darkseid alemão, parece que é alemão. Eu consigo sentir que tem algo vivo por trás dessa criação, mas não de todas, entendeu? Não de todas. Tem muita coisa morta aí que é tentando se fingir de vivo. E coisas vivas, pessoas vivas de vários países aí, está cada vez mais escasso aí. O que isso quer dizer se o sistema de automação tá matando as pessoas, entendeu? E se uma criança joga um jogo desses, ela vai estar colaborando com isso. Mas como é que uma criança vai saber? Eu jogo jogos desde criança, né? Jogos eletrônicos eu jogo desde que eu comecei a jogar em Playtime. Minha mãe comprou um videogame pra mim, né? E foi o único videogame que eu tive. Eu tive 2 videogames e depois disso eu me concentrei em outras coisas, eu cresci, não deu tempo e... É isso, entendeu? Não acho que uma coisa é a regra da outra não, entendeu? Se a pessoa dizer a minha consciência é a sua consciência, você é corajoso, aí ela me dá uma arma pra eu criar coragem pra associar essa música aí do bairro de Trouble. Essa música eu parabenizo o criador, o desenvolvedor dessa música aí, mas não, entendeu? Então, dormiu.